Olá, mais uma vez. Você já ouviu falar daquela frase, as aparências enganam? Eu vou contar uma historinha que aconteceu numa empresa longe daqui. Há, há um tempo atrás, antes da pandemia, um grupo estava trabalhando e de tempos em tempos entravam pessoas novas para fazer parte desse trabalho. E entrou uma pessoa com uma aparência bem atrativa, bem simpática, uma pessoa que nós poderíamos chamar de uma pessoa bonita e aparentemente bastante competente também. E essa pessoa começou a conhecer o trabalho e ela foi rapidamente dominando as habilidades desse trabalho. E ela foi desempenhando o papel de uma maneira tão boa que ela acabou ganhando cargos dentro desta empresa. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e ela foi se tornando destaque dentro do ambiente que ela fazia parte. Bom, um belo dia, quando foi anunciada a pandemia, essa pessoa acabou se ausentando. Mas, como foi recomendado para todo mundo ir embora, não parecia que ela ia se ausentar e não ia voltar mais. Mas antes disso, ela propôs para um dos colegas de trabalho, ela fez uma proposta de uma sociedade. Ela ia trabalhar num outro ramo de negócio, ela tinha uma mentalidade empreendedora, até então parecia ter uma mentalidade empreendedora, e estava tudo certo, fez uma quantidade até razoável de reuniões. E quando chegou o momento da pandemia, como eu disse, ela acabou indo embora, meio que sem dar explicação. E o projeto que ela tinha começado também meio que abandonou. Bom, dito isso, a pandemia, né, não sei oficialmente como que está declarada, mas enfim, as coisas foram diminuindo, a poeira foi baixando e essa pessoa foi embora para outro lugar, como eu disse, ela se ausentou, mas ela se ausentou, não ficou mais fazendo parte desta empresa. Pediu para sair e tudo mais. Um dos membros desta empresa avisou ao que seria, entre aspas, sócio dela, que ela estava aceitando fazer um negócio de caráter duvidoso. E essa pessoa que foi a convidada para ser sócia, como elas estavam mantendo contato, porque afinal de contas essa pessoa, apesar de ela ter ido embora, ela não perdeu contato com as pessoas que estavam perto dela, então uma dessas pessoas, que era o suposto sócio dela, estava em comunicação e ele, mais do que rapidamente, ele desistiu do negócio. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e foram se descobrindo coisas com a ausência desta pessoa, pelo fato de que nesta decisão dela de se ausentar do grupo, ela não quis voltar mais e também não deu explicações. Mas alguém do grupo, alguém do ambiente, dos colegas, estava rastreando, por assim dizer, estava fazendo investigações a respeito, né, dessa pessoa que foi embora sem avisar, e aí foram descobertas uma série de ações que eram contra o negócio e colocavam a credibilidade dela em risco.
Como eu disse, o tempo foi passando, o tempo continuou passando como ele nunca para. Mas descobriu-se muito mais coisas. E aí descobriu-se que ela se envolveu com clientes, descobriu-se que ela estava com problemas de ordem orgânica, descobriu-se uma certa doença nela e descobriu-se mais uma série de coisas. E a pessoa, como eu disse, que era o suposto sócio que tinha ficado na empresa, começou a falar sobre esse assunto, porque um dia houve uma entrevista. E moral da história, essa pessoa, como ela estava se deixando levar pelas aparências, pela competência, pela, entre aspas, graciosidade da outra pessoa, e como eu disse, ela, tudo que ela estava fazendo estavam dando bons demonstrativos, estava indicando que essa pessoa tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida, e ela parecia ser uma pessoa bem-sucedida. Ela, enfim, mostrou que não era nada daquilo. Qual é a lição disso? A lição é que quando for feita uma proposta, seja lá do que for, seja de relacionamento afetivo, seja de parceria de negócios, e até mesmo de amizade, e até mesmo de prestação de serviços baratos, talvez, é extremamente importante que se observe a origem dessa pessoa. É extremamente observar quais são as consequências do que ela fez para causar os danos que ela causou. E a pessoa que seria o sócio dela ficou mal emocionalmente, ficou abatido, porque decepções atrás de decepções, e aí, enfim, a frustração bateu na porta dela, e aí essa pessoa acabou depois não acreditando em mais ninguém. Essa história toda que eu estou contando para você, ela traz uma série de coisas que eu sempre falo nos vídeos. Tem uma mente que analisa e tem uma mente que trabalha por estímulo-resposta. Uma mente que trabalha através de reação. E na maioria das vezes, as decisões que as pessoas tomam, elas, por mais que elas sejam, entre aspas, frias, do ponto de vista de decidir qualquer coisa, elas tendem a ficar frustradas depois, e muito depois disso elas acabam entrando em parafuso, acabam ficando doentes, acabam inclusive se tornando pessoas agressivas, às vezes as pessoas acabam ficando depressivas e muita coisa, e elas acabam atribuindo a falha que cometeram com ela a todo mundo. Olha, tal tipo de pessoa não presta, por isso e por aquilo tudo. E não houve necessariamente um critério para essa segunda pessoa aceitar o convite da primeira, porque tinha várias coisas em comum entre as duas, tinha várias coisas que combinavam. O que não estava combinando era a postura desonesta da pessoa que fez o convite. O que surpreendeu foi a desonestidade. E por mais que haja desonestidade, eu sempre falo aqui que a gente não deve julgar as pessoas e também não justificar, porque existe todo um mecanismo desenhado pelo sistema que foi feito para fazer com que as pessoas ajam por estímulo-resposta. Talvez isso seja um bom motivo para você começar a pensar seriamente se as coisas estão realmente indo 100% como você gostaria que elas estivessem. Na maioria das vezes a gente fala, está indo tudo bem, será que está mesmo? Mas também, será que está indo tudo mal? A questão é, antes de você tomar qualquer decisão
que envolva tempo, dinheiro, confiança, credibilidade, é altamente recomendável que você observe quais são os históricos das pessoas que se aproximam de você, para você não se deixar levar pelas aparências. E é isso que eu tinha para conversar com você hoje. Hoje realmente o tempo deu uma estendida. No livro Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo, tem todas as explicações para todas as áreas da mente que você imagina. Elas vêm de momentos que você jamais iria supor. E é por isso que eu estou sempre falando dele. É um conhecimento, ele é avançado, mas ele é de uma forma simples, então ele é para qualquer pessoa. E tem a terapia que é baseada nesse livro também. E eu altamente recomendo você que leia. E, como sempre, eu estou muito feliz por você ter me assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.